O defensor, o Espírito Santo, que o Pai enviará, vos ensinará tudo. O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: quem acolheu os meus mandamentos e os observa, esse me ama. Ora, quem me ama será amado por meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Judas, não os Iscariotes, disse-lhe: Senhor, como se explica que te manifestarás a nós e não ao mundo? Jesus respondeu-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará. E nós viremos e faremos nele a nossa morada. Quem não me ama, não guarda a minha palavra. E a palavra que escutais não é minha, mas do Pai que me enviou. Isso é o que vos disse enquanto estava convosco. Mas o defensor, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará tudo e vos recordará tudo o que eu tenho dito. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, aleluia, como o Pai me amou, assim também eu vos amei. Aleluia, aleluia, como estou no Pai, permanecei em mim. Queridos irmãos e irmãs, a verdade é tão sublime, a verdade é tão magnífica e esplendorosa, porque para nossa própria alegria e felicidade. Descobrir esta verdade, queridos, e vivê-la, é tudo que os cristãos devem desejar e pedir a Deus. A descoberta, o esplendor e a vivência desta verdade que é Deus. É uma verdade, queridos, que muitas vezes está escondido ou sobrecarregado de muitas coisas em cima dela. Nós vivemos em um mundo muito barulhento e um mundo muito agitado e um mundo muito, diria assim, muito pesado, que encobre, meus queridos, esta verdade, que nos afasta da visão desta alegria que é Deus, que é Jesus, que é a igreja. Precisamos, no mundo de hoje, ou melhor, nos tempos de hoje, silenciar mais o nosso coração para viver esta verdade, que é a nossa alegria. Eu digo isso, queridos, porque diante da pergunta de Felipe ontem, e também tem um reflexo hoje na leitura: Senhor, qual é o caminho? Qual é o caminho, queridos, para um mundo melhor, para o nosso próprio bem-estar? '
E a outra pergunta: mostra-nos o Pai. Mas Felipe, eu estou contigo há tanto tempo, tu não consegues me ver? Tu não consegues me sentir? E agora a pergunta desse outro discípulo: quando é, Senhor, que tu vai se manifestar a nós e não ao mundo? É esses barulhos, queridos, essas preocupações, são essas tendências que nós temos de mergulhar e nos alimentar com essas coisas do mundo e nos esquecemos desse Deus que não está fora, queridos, mas Ele está dentro de nós. Quando Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, é acolher esse Jesus no coração, queridos, acolher e fazer com que Ele brote, com que Ele nasça. Como São Paulo diz: não sou eu que vivo, mas é o Cristo que vive em mim. Aonde está, queridos irmãos, esse nosso Deus que está vivo, presente, real, concreto, aqui e agora? A pergunta de Felipe de ontem: mostra-nos o Pai. Queridos, se nós temos Deus no coração, se nós somos batizados, nós temos o Deus amor, o Deus Trindade dentro de nós. Mas também temos no nosso irmão, temos na nossa igreja, temos na criação, temos na natureza. Como é que tu não consegues me ver e me sentir? Principalmente, queridos, nos nossos irmãos. Ele que também é batizado, ele que também tem a Santíssima Trindade, queridos. Felipe, como é que tu não consegue me ver? A pergunta é também para nós. Quem me ama, quem me acolhe? Diz Jesus: eu e o Pai e o Espírito viremos e faremos nele morada. E eles vão conhecer, não só conhecer, mas vão se tornar, queridos irmãos, cada um de nós nos tornamos caminho, verdade e vida, meus queridos. É esse Deus vivo, presente, que realiza, queridos, e faz as coisas diferente mesmo. É esse Deus que nos dá uma outra possibilidade, uma outra consciência, uma outra vida, queridos. Os deuses dos pagãos, o ouro e a prata, que tanto atrai os homens, esses não têm vida, queridos. Esses não têm alegria. Se tem uma alegria, é passageira, porque amanhã não terão mais nada. Basta ver quantas pessoas acumulam dinheiro, terras. Amanhã ele não terá mais nada disso. É um Deus morto. O nosso não, queridos, é um Deus vivo, presente e eterno. E cheio de vida, queridos, para todos que acreditam e que o amam e que se tornam
como Jesus. Hoje nós temos o exemplo de Paulo na leitura dos Atos dos Apóstolos. Olha que Paulo se tornou, queridos, aceitando e vivendo a experiência do Cristo. Ele cura um aleijado que estava há muito tempo nessa condição. O aleijado, queridos, pode ser fisicamente, mas também aqueles espiritualmente. Paulo se torna, queridos, também um Cristo. Ele mesmo diz: não sou eu que vivo, mas é o Cristo que vive em mim. É o Deus vivo. E é por isso que ele cura. E o nosso Deus, queridos, aonde está? E Deus responde: eu estou aqui, eu estou em ti, eu estou no teu irmão, eu estou na tua igreja, eu estou na natureza, eu estou em todo lugar. Vivam esta verdade. Sintam o amor de Deus que permeia e enche toda a terra do nosso coração e a terra da nossa vida, queridos. Quem me ama, eu e o Pai, viremos e faremos nele morada. Que coisa magnífica, queridos, para nós. Os cristãos, é esse povo que Deus está construindo, queridos. É esse povo que acolhe, que obedece e que vive a paz, que vive a vida verdadeira em Cristo Jesus, nosso Senhor. E nós estamos tendo, queridos, os frutos desta árvore, que é Jesus. Dessa rocha que brota água, meus queridos. Ultimamente, nós tivemos 2 frutos, queridos, maravilhosos, para nós olharmos e nos alegrarmos e nos tornarmos também frutos desta árvore. 2 frutos, João 23 e João Paulo II. Esses homens, queridos, agora se tornaram para nós também caminho, verdade e vida. Se tornaram um Cristo também no meio de nós. E vejam quantos eles já estão atraindo para Deus. Nos esforcemos, queridos, a viver a verdade de Deus na palavra e na Eucaristia, acolhendo com fé, não se alinhando com esses deuses pagãos, queridos, que nada significam e não trazem vida, mas Jesus nos dá uma vida nova. Jesus nos torna semelhante a Ele, a sua imagem e semelhança. Todo cristão católico, apostólico, romano tem que seguir o caminho que São Paulo nos ensina. Não sou eu que vivo, mas o Cristo que vive em mim. O cristão católico, apostólico, romano segue o caminho da cruz, o caminho do Cristo e Cristo crucificado. Queridos irmãos, a igreja, a nossa igreja, não tem igual, meus queridos, porque ela é a raiz, ela é a portadora
ela é o depósito, queridos, de toda a divindade. E pelo batismo, nós fazemos parte dessa igreja. Com todo respeito às minhas irmãs, mas elas não têm o que nós temos. Nós caminhamos pelo Espírito da Palavra, pela fé. As nossas irmãs caminham pela Palavra. Nós caminhamos também pela Palavra e muito mais pelo Espírito da Palavra. É a nossa igreja, queridos. É esse Cristo que está no meio de nós. Felizes aqueles que vivem a experiência do ressuscitado em si, na igreja e no seu próprio irmão. Amar a Deus e amar ao próximo. Amar a Deus é escolher, é sentir e viver, acolher no seu coração. Amar ao próximo já é a consequência desse primeiro ato, que é amar a Deus.